Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Fala galera, o nosso assunto de hoje a gente vai tratar sobre as noções de estatística. Noções porque o estudo da estatística ele é muito abrangente, então aqui a gente vai dar uma pincelada em cima dos principais tópicos, tá? Mas primeiramente, o que é a estatística? Estatística ela trata do conjunto de métodos utilizados para obtenção de dados, sua organização em tabelas e gráficos e a análise desses dados. Então, a grosso modo, a estatística ela pega um conjunto extenso de dados, organiza de uma forma que a gente possa estudar, visualizar e interpretar de uma forma mais rápida, de uma forma mais concisa. E isso geralmente é através de tabelas ou gráficos. E por falar em gráficos, vamos passar pelos principais gráficos que pode aparecer para a gente. O primeiro que a gente tem aqui é o gráfico de barras ou de colunas. Dependendo da literatura, você vai encontrar esses dois nomes ou até só o nome de gráfico de barras. Mas esse tipo de gráfico geralmente é utilizado para comparar valores entre algumas categorias. Como eu coloquei nesse exemplo aqui. Eu estou colocando, olha esse gráfico da esquerda aqui. Eu tenho aqui na minha parte inferior alguns anos, né, de 1940 a 1970, e na vertical, aqui do lado esquerdo dele, eu tenho os dados que, nesse caso, representaria, por exemplo, a população em cada ano. Então, em 1940, a população era próximo dos 400 mil. E assim por diante, né? 400 milhões. Esse gráfico que aparece as barras na vertical, quando tem a diferenciação entre os dois, a gente chama ele de gráfico de colunas, que lembra as colunas das construções. Na direita aqui, eu tenho um mesmo gráfico, com os mesmos valores, só que agora o meu gráfico, os meus valores estão na horizontal, né? As minhas barras estão na horizontal. Então, quando tem a diferenciação dos nomes, esse seria meu gráfico de barras e o aqui da esquerda, o de colunas. Mas, a grosso modo, eles representam a mesma coisa. Geralmente, eu vou usar esse tipo de gráfico para comparar valores entre categorias distintas, certo? O gráfico de setores, ou gráfico de pizza, comumente conhecido, né? Porque uma das plataformas que a gente mais utiliza para fazer gráfico, que é o Excel, ele geralmente traz o nome de gráfico de pizza. A gente vai utilizar ele para mostrar proporções de um todo. Geralmente, então, quando a gente trabalha em porcentagem, né? Igual nesse aqui que está aqui na esquerda, deixa eu tirar a câmera para não atrapalhar. Aqui eu tenho valores de anos também, ó, 1975, 76 e 77. E a legenda para cada uma dessas cores, né? Por exemplo, de laranja, 1976, ela representa uma porcentagem, uma parte de um todo, que é esse círculo por completo. Então, toda vez que eu quero representar uma parte, uma proporção de um todo, que na maioria das vezes aparece em porcentagem, esses valores, a gente vai utilizar esse tipo de gráfico, o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, certo? Outro gráfico que aparece bastante também é o gráfico de curva, ou também conhecido como gráfico de linha, que é utilizado para mostrar a tendência ao longo de um tempo. Pode ser em dias, meses, anos e assim por diante. Igual nesse exemplo aqui, eu coloquei um candidato A sendo a linha de azul e o candidato B a linha laranja. E esses valores à esquerda poderiam, por exemplo, representar os votos deles de acordo com os meses, né? Esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seria representando os meses. Então, por exemplo, no mês 1, o candidato A, que é o de azul, tem menos votos do que o candidato B. Quando chega lá no mês 3, em março, isso já se inverte. O candidato A tem mais votos do que o B. E assim por diante, certo? Agora a parte dos cálculos sobre isso. Um dos cálculos que a gente tem, na verdade a gente divide boa parte dos cálculos em duas partes. As medidas de centralidade, igual está aqui, né, nessa parte, que são valores que servem para eu encontrar, como o nome sugere, os valores centrais dos meus dados, da minha amostra, né? Vamos ver durante essa aula e durante esse conteúdo, muito essa ideia de dados coletados, a amostra, eu pegar
e anotar valores. Um exemplo que a gente tem geralmente sobre isso é quando o IBGE faz as pesquisas. Ou quando está próximo a períodos eleitorais, a gente vê bastante nos jornais também resultados de pesquisas. Claro que aquilo ali eles não vão fazer com exatamente toda a população, por exemplo. Então eles vão pegar um pedaço. Aquele pedaço a gente chama de amostra. Então, numa sala com 30 pessoas, eu vou lá e anoto a opinião de 10 pessoas aleatoriamente. Essas 10 pessoas, num total de 30, é uma amostra. Eu fui lá e peguei um pedaço, certo? E tudo as informações que eu vou anotando, isso é o que a gente chama de dados, tá? Então, uma das principais medidas de centralidade é a média aritmética, que também, em algum exercício, quando ele falar diretamente só média, automaticamente já está se referindo à média aritmética. Média aritmética eu vou calcular ela como? Ela vai ser a divisão, ela vai ser um quociente entre a soma dos valores e o seu total. Uma coisa que eu tenho que ter importante sobre a média aritmética. Todos os valores possuem a mesma importância. Ou um nome que a gente vai ver aqui mais para frente possui o mesmo peso. Como assim? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que você é aluno, ou você tem um filho e está na escola e durante os 4 bimestres ele tirou 5, 7, 8 e 10 de média. Então, qual que seria a média final no ano? Eu não somaria esses 4 valores e dividiria por 4, porque eu tenho 4 notas, uma para cada bimestre. Então, eu fiz a soma dos meus valores, que nesse exemplo são as médias, e dividi pelo total de valores que eu tenho, pelo número total, que são 4. Tá? Igual a uma forma que a gente pode escrever a média aritmética, que eu posso representar ela de forma diferente. Aqui eu coloquei como sendo o MA, mas a maioria dos livros traz ele representado com um X e uma barra em cima. Então pode aparecer a simbologia para vocês dessa forma, com o X com a barra, igual eu coloquei aqui. Mas aqui para a gente recordar, lembrar da média aritmética, eu coloquei como MA, que alguns autores também colocam dessa forma. E um jeito de escrever uma fórmula seria isso, né? Eu somaria os meus valores, primeiro valor, segundo, terceiro valor, até o último, e dividiria pelo total de valores que eu tenho. Essa é a média aritmética. E o que eu tenho que lembrar é que todos os valores têm a mesma importância, têm o mesmo peso. Por quê? Uma outra média que aparece demais para a gente é a média ponderada. E ela é utilizada quando a gente tem valores de importâncias diferentes, de pesos diferentes. Ou quando a gente tem também muitos valores repetidos. Ele também é uma boa usar a média aritmética, a média ponderada, perdão. Então, quando eu vou usar a média ponderada? Quando o exercício vai me demonstrar que eu preciso utilizar uma média ponderada. Vamos no mesmo exemplo lá das notas. Só que no primeiro bimestre, a importância da nota, a média final do aluno, eu vou multiplicá-la por 3. No segundo bimestre, eu vou multiplicar a média final dele por 4. No terceiro bimestre, eu vou multiplicá-la por 5 e assim por diante. Vamos ficar entre o primeiro e o segundo bimestres. Se no primeiro bimestre eu vou multiplicá-la por 2, por exemplo, e no segundo bimestre eu vou multiplicar a média final dele por 3, qual que tem mais importância? Qual que tem mais peso? Não seria o segundo bimestre? Porque a nota final que ele tirar, eu vou multiplicá-la por um valor maior, vai ser por 3. Ou seja, cada bimestre tem uma importância diferente, ele tem um peso diferente. Nesse caso, a gente utiliza a média ponderada. Igual eu coloquei aqui, ó. Geralmente ela é utilizada quando temos valores repetidos várias vezes. Um exemplo disso, eu estou fazendo a média salarial de uma empresa e eu tenho 10 funcionários que possuem o mesmo salário. Eu não vou sair somando aquele mesmo salário várias vezes. Vamos supor que ele ganha R$1.000. Então eu não vou sair somando R$1.000 a cada funcionário que eu tenho, 1.000 mais 1.000 mais 1.000, se eu tenho 10, 15, 50 funcionários. Para acelerar esse processo, o peso seria o número de funcionários. Eu multiplico por quantos funcionários eu tenho. Mas quando a gente chegar nos exemplos, a gente vai ver isso aí com mais calma, tá? Aqui a gente está só passando pela parte teórica. Então, uma forma de eu ver a minha fórmula seria isso. Nota que aqui eu estou representando por x os meus elementos. Nesse exemplo que eu dei do salário, então seria o valor do salário de cada funcionário. x1, x2, x3, até um xp, para ser o meu último funcionário. Então, esse seria o salário de cada funcionário. E a gente está representando aqui por esse N
O peso pode ser o número de funcionários que recebe aquele salário. Naquele primeiro exemplo que eu dei de nota também, pode representar por quanto eu vou multiplicar a média daquele aluno no final do bimestre e assim por diante, tá? Então, nota que eu vou pegar, igual nesse exemplo que eu dei, quantos funcionários eu tenho, 10 funcionários, esses 10 funcionários ganham R$ 1.000, e eu vou multiplicar. Aí depois, eu tenho 5 funcionários que ganham R$ 600, vou multiplicar. E fazendo toda essa soma. E a minha divisão, a minha razão, eu vou sair somando sempre o meu número de peso. Nesse exemplo que eu dei dos funcionários, seria quantos funcionários eu tenho para cada peso. No exemplo que eu dei para a nota, seria o valor que eu multipliquei a média final do aluno. Eu sei que no começo fica difícil, mas quando a gente chegar no exemplo vai ficar mais claro de a gente ver isso daqui, tá? Mas por enquanto pega essa ideia. A média aritmética, todos os valores têm a mesma importância, têm o mesmo peso. Na média ponderada, não. Cada valor vai ter um peso diferente. Outra medida de centralidade super importante, a moda. Esse aqui é fácil de lembrar, porque é só lembrar da parte do dia a dia que a gente tem. Realmente, quando se diz o que está na moda, a gente está, por exemplo, se referindo à roupa, à vestimenta, à aparência, alguma coisa do tipo. A pessoa está com a roupa da moda. Então, usa essa analogia para lembrar o que aqui vai servir para a gente a ideia de moda, porque moda é o valor que aparece um maior número de vezes. Então, o que está na moda, geralmente as pessoas não usam mais uma roupa, um corte de cabelo ou alguma coisa do tipo. Então, o número que aparecer mais vezes na minha tabela de dados vai representar a minha moda também. Como nesse exemplo aqui, eu tenho resultados em uma prova de salto à distância, numa competição. E aí eu tenho esses valores, 2,20, 2,28, 2,23 m e assim por diante. Qual é o valor que veio repetindo? Então vou procurar lá, 2,20 m. Teve mais algum valor? Não. 2,28 m apareceu 2 vezes. Tem mais algum número que repetiu aqui? Se não tem, então quem é minha moda? Quem apareceu mais vezes? Não foi o 2,28? Então, 2,28 é a minha moda. A moda sempre vai ser aquele número que aparecer mais vezes na minha tabela, no meu gráfico, enfim, nos dados que eu estiver analisando. Podem ter mais elementos repetidos? Pode acontecer. Mas eu sempre vou pegar aquele que repetir mais vezes. E se acontecer de terem elementos que repetem a mesma quantidade? Como assim? Vamos montar um exemplo aqui. Nesse valor, vamos supor que o 2,20 m também apareceu 2 vezes, assim como o 2,28 m, que aqui nessa tabela já está 2 vezes. E aí, se eles apareceram a mesma quantidade, quem seria a minha moda? A moda seria os dois valores. Então, se tiver elementos diferentes com a mesma quantidade, todos eles vão ser a minha moda. Então, a minha moda seria o 2,28 m e a minha moda também seria o 2,20 m. Eu teria 2 resultados para a minha moda. Eu posso ter 3, 4 inúmeros resultados, desde que eles apareçam na mesma quantidade. Um outro valor que aparece também é a mediana. Mediana é o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados, mas ele tem que ter cuidado. Eles têm que estar organizados em ordem crescente ou decrescente. Então, geralmente, quando a gente pega um conjunto de dados, por exemplo, eu pego um grupo de pessoas e saio anotando a idade deles. Geralmente não vai aparecer em ordem crescente ou decrescente essas idades. Eu vou entrevistar pessoas e vai estar tudo bagunçado. Para calcular a mediana, antes de querer calcular esse valor, eu tenho que organizar esses dados. Então, eu tenho que colocar eles em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aí vai da organização do dado. E a gente tem dois tipos de calcular a minha mediana. Ela pode aparecer uma quantidade de dados ímpares ou pares. Quando o número de elementos que tiver for ímpar, a mediana vai ser sempre o valor central. Igual nesse exemplo, eu tenho 3 valores, 15, 33 e 47. Se a mediana é meu valor central, eu tenho um valor à esquerda, um valor à direita. Qual é o meu valor central, o valor do meio? Não é esse 33? Então, ele é a minha mediana, o 33. Tá? Mas e quando for numa amostra de muitos valores, só que ainda ímpar?
eu tenho 57 valores, eu tenho 1.245 valores. Eu não vou sair contando quantos à direita e quantos à esquerda eu tenho. Então, como que eu vou descobrir quem é o valor central? Uma sugestão para calcular isso, e a gente pode fazer aqui nesse exemplo aqui, é a seguinte. Olhei minha tabela, eu tenho os meus dados, eu tenho a quantidade ímpar. Quando a minha tabela é grande, geralmente a gente tem ferramentas para não ter que sair contando manualmente, ou o exercício te informa. Mas se eu olhei a quantidade é ímpar, ou fui informado que a quantidade é ímpar, eu sempre somo mais um valor. Como assim? Igual aqui eu tenho 3. Então eu faço 3 mais 1, 4. Pega esse 4 e divide por 2. Lógico que nesse exemplo simples o resultado é 2. Só que conta os meus elementos organizados. Eu não tinha lá o meu primeiro e o segundo elemento. E esse segundo elemento, que foi esse resultado 2 aqui, não é exatamente a minha mediana? Então, por exemplo, se eu tenho lá 21 elementos nos meus dados, eu vou somar mais um. Eu vou lá e faço. 21 mais 1, 22. Divide esse valor por 2 sempre. Não é 11? Então, o 11º elemento da minha tabela, das minhas organizações de dados, seria a minha mediana. Isso sempre que eu estiver trabalhando com quantidade de elementos ímpares. Tá? Igual eu coloquei lá. Mediana é o 33, é o elemento do meio. E quando o número de elementos for par? Quando eu tiver um número de elementos pares, a minha mediana vai ser calculada através da média dos dois elementos centrais. Como assim? Igual nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho os meus dados distribuídos dessa forma: 28, 30, 32 e 34. Então eu tenho 4 elementos. Né? Quem são meus elementos centrais? Os elementos centrais não é o 30 e o 32? Eles são centrais porque eu tenho a mesma quantidade nas extremidades. Ficou só um elemento à direita e só um elemento à esquerda. Então, como que eu vou fazer o cálculo da minha mediana? Eu vou fazer a média entre esses dois valores centrais. Então, eu vou somar lá 30 e 32 mais 2, a soma disso dividido por 2, né? Uma média aritmética igual a gente viu anteriormente. Essa soma dá 62, 62 dividido por 2, 31. Então, 31 fica sendo a nossa mediana. Mas como eu calculo, como eu encontro esses valores centrais quando eu tiver uma quantidade grande de dados? Vamos fazer exemplos aqui igual a gente fez anteriormente. Primeiro com o exemplo que a gente tem na tela. Igual, se eu tenho 4 elementos, se eu pegar esses 4 e dividir por 2, meu resultado não é 2? Então isso quer dizer o quê? Que eu vou ter o meu segundo e o próximo elemento da frente, o terceiro. Esses vão ser os elementos centrais. Então, por exemplo, se eu tiver numa amostra que eu tenho 200 elementos, então eu vou lá e fazer 200 dividido por 2, 100. Então, quem vão ser os meus elementos centrais? Eu vou ter o centésimo e o próximo elemento. Então, vai ser o 100 e o 101. Começando agora as medidas de dispersão, que são aquelas que medem a variabilidade dos valores dos meus dados. Ou seja, quanto menor forem esses resultados de agora em diante, dos meus cálculos aqui, melhor vai ser o resultado para a gente. Então, o primeiro que a gente vai ter aqui é o desvio médio, que ele vai ser a média aritmética dos valores absolutos, ou módulo, que é a mesma coisa, dos desvios para a média. Né? Vamos recordar aqui, o que é o módulo? O módulo, que é essa barra entre valores ou entre cálculos, é uma conta matemática que a gente faz que o resultado sempre dá positivo. Por exemplo, o módulo de 3 é 3. O módulo de menos 3, também o resultado é 3. Por quê? Se eu estiver olhando na reta numérica, o módulo ele é uma distância. Então, ele é a distância do 0 até o 3, por exemplo. Ele é a distância da origem até o valor que eu quero. Então, a distância de 0 até 3 é 3. A distância de 0 até o menos 3 também é 3. Uma distância, né, entre dois lugares, entre dois pontos, ela nunca pode ser negativa. Então, por isso que o módulo vai ser um cálculo que o resultado sempre vai ser positivo, independente do que tiver lá dentro. Então, eu vou fazer a média aritmética daquilo que a gente já estudou, dos valores absolutos, dos módulos, dos desvios para a média. Quando a gente chegar nos exemplos, vai ficar mais claro isso. Um outro cálculo que a gente tem é a variância, que a gente vai precisar dos dados encontrados no anterior, que é o desvio médio. A variância ela vai ser a média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média. Então, eu vou pegar aquele resultado do desvio médio, que é a média menos cada um dos meus elementos, e esses resultados eu vou levar ao quadrado. E depois fazer uma média deles, que é somar os resultados e dividir pelo total de elementos que eu tenho.
Por enquanto, a gente tem que ficar olhando, além da parte teórica, qual é a nomenclatura, né? A variância, geralmente, a gente usa o VIA, o desvio médio, DM, igual estava na tela anterior. E para finalizar a parte da dispersão, a gente tem o desvio padrão, representado pela letra S, que nada mais é do que eu fazer a raiz quadrada do último resultado, a raiz quadrada da variância. Então, quando eu faço a raiz quadrada da variância, eu tenho o valor do desvio padrão. Vamos lá para os exemplos, para isso ficar mais claro para a gente. Vamos lá, galera. Aqui a gente tem um exemplo de média ponderada, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela com o número de funcionários e o salário que cada um ganha. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a média de salário daquela empresa. Então, eu tenho 12 funcionários ganhando R$600, 7 funcionários ganhando 900 e assim por diante. Então, a média ponderada, como a gente viu, eu tenho que, primeiro, multiplicar o elemento, que nesse caso é o salário que a pessoa ganha, e o peso, a importância. A importância é quantos funcionários que estão se repetindo ganhando aquele mesmo salário. Então, por exemplo, eu tenho 12 funcionários que estão ganhando R$600, mais 7 funcionários que estão ganhando 900, 7 vezes 900, e assim por diante. Então, vai ser mais 5 vezes 1.200, mais 6 vezes 1.800, mais 8 vezes 4.500. E assim eu vou, independente de quantos valores eu tenho. Dividido, tudo isso dividido por... Lembra que na média ponderada eu saio somando os pesos, as importâncias. Nesse caso, quem que a gente falou que são os pesos? Não são números de funcionários? Então, eles que eu vou sair somando. Eu vou somar aqui 12, mais 7, mais 5, mais 6, mais 8. Né? 12, 7, 5, 6 e 8 são os números de funcionários que eu tenho. Montada a minha conta, agora é só calcular isso daqui. Vamos baixar aqui. Então, minha média ponderada vai ser... Com calma, faz cada uma das multiplicações. 12 vezes 600 vai dar 7.200. Mais 7 vezes 900, estou com a colinha aqui para a gente não perder tempo, 6.300. 5 vezes 1.200 vai dar redondinho, 6.000. 6 vezes 1.800, 10.800. E por fim, 8 vezes 4.500, 3 e... Na verdade, 36.000. Tudo isso dividido por essa soma. 12, 7, 5, 6 e 8, que dá 38. Beleza. Para achar nosso resultado, então a minha média ponderada vai ser a soma daqueles valores lá de cima, que é 66.300, dividido por 38. Fazendo essa divisão, a gente tem 1.744 e 74, arredondando. Ou seja, a média salarial daqueles funcionários é R$ 1.744,34. Então, toda vez que a minha média tiver valores distintos, pesos distintos, importâncias diferentes, a gente vai fazer média ponderada. Nesse exemplo, a gente vai calcular cada um dos casos que a gente não discutiu, além da média ponderada, que foi o exemplo anterior. Então, toda vez que o exercício trazer para a gente, por exemplo, pedindo a média, é a mesma coisa dele pedir a média aritmética. Igual nesse caso, eu tenho a nota nos 4 bimestres da nota final do aluno. Então, no primeiro bimestre ele tirou 5, no segundo 8 e assim por diante. Então, igual no meu item A, eu quero calcular a média, que é a média aritmética. A gente viu que é só fazer a soma dos meus valores, igual ali eu tenho 5, mais 8, mais 6, mais 8. E dividir pela quantidade de elementos. Nesse caso, eu tenho 4 elementos. Isso é o que a gente viu para calcular a média aritmética, correto? Então, para eu ter a minha média aritmética, é só realizar essa soma. 5 mais 8 mais 6 mais 8 vai dar 27. E 27 dividido por 4 é 6,75. Então, essa é a média aritmética, a média anual desse aluno, por exemplo. Se a média final fosse 7, ele estaria reprovado. Se ela fosse 6, ele estaria aprovado. Essa é a média aritmética. No item B, ele pede a moda. Como a gente discutiu, a moda é aquele elemento que aparece mais vezes. Então, olhando para os nossos resultados lá, ele tinha 5, 8, 6 e 8. Qual apareceu mais vezes? Não foi o 8? Então, esse aqui sem cálculo nenhum, né? Geralmente, para achar a moda, a gente não precisa fazer cálculos. A minha moda é 8. Ou seja, é aquele elemento que apareceu mais vezes durante os meus dados. Para fechar as medidas de centralidade, a gente tem na letra C a mediana,
Só que antes de eu calcular a mediana, lembra que eu tenho que ordenar os meus elementos em ordem crescente ou decrescente. Então eu vou escolher colocar em ordem crescente. Então, reescrevendo, eu tenho 5, 6, 8 e 8. Agora meus elementos estão em ordem crescente, eu posso realizar meu cálculo. Como eu tenho 4 elementos, lembra que eu tenho que, para achar a mediana, eu tenho que fazer a média aritmética dos elementos centrais, que nesse caso é o 6 e o 8. Né? Então basta fazer a soma lá, 6 mais 8, e dividir por 2, como se eu estivesse calculando uma média aritmética, só que só com os elementos centrais. 6 mais 8 a gente tem 14, 14 dividido por 2, 7. Então esse é o valor da mediana. Começando os elementos de dispersão, a gente tem o desvio médio. Lembra que para calcular o desvio médio, eu preciso do resultado do item A, que a gente achou que a média aritmética nossa tinha dado 6,75. E eu preciso desse resultado. Por quê? Para fazer o desvio médio, lembra que eu preciso fazer o módulo entre a média aritmética e cada um dos elementos. Como assim? A média aritmética deu 6,75. Vou fazer ela menos cada um dos meus elementos. Ela menos 5. A média aritmética, que era 6,75, menos o próximo elemento, que é 8. E esse cálculo eu vou fazer com todos. Então vai ser o módulo de 6,75 menos o próximo elemento, que é 6, e o módulo de 6,75 menos o último elemento, que é 8. Vou fazer essas subtrações e lembra que o resultado do módulo sempre tem que ser positivo. Então a primeira subtração eu tenho 1,75, a próxima ela é 1,25, 6,75 menos 6 é 0,75, e a última subtração a gente já fez, ele é 1,25. Então, eu tenho que fazer isso com todos os elementos que eu tenho. É trabalhoso, mas não é difícil. É só repetição do mesmo processo. Agora, para achar o desvio médio, eu vou pegar todos esses resultados e realizar a soma deles. Então, meu desvio médio vai ser a soma de 1,75, 1,25 e com os demais valores. Essa soma dá 5. E eu vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho, que no caso são 4. E 5 dividido por 4 é 1,25. Que é o resultado do nosso desvio médio. No item E, ele pede a variância, e a gente precisa de parte do cálculo que fez no item anterior, que é o desvio médio. Então, por isso que eu já deixei aqui no quadro. Porque a variância, a partir desse momento que eu fiz a subtração da média aritmética menos cada um dos valores, eu tenho que pegar esses resultados e elevar ao quadrado. Cada um deles eu vou elevar ao quadrado. Então, 1,65 a quadrado, eu tenho 3,0625. 1,25 ao quadrado, eu tenho 1,5625. Aqui não é interessante fazer arredondamento porque a gente vai fazer mais cálculos com esses números. Se eu arredondar agora, o resultado final fica muito diferente. Então é interessante escrever todas as casas decimais encontradas. 0,65 ao quadrado, ele é 0,5625. E o último aqui, como é repetido, a gente já sabe que ele é 1,5625. Tá? Daqui em diante, o resultado é parecido com o que a gente fez no desvio médio. O que a gente fez com esses números? A gente não pegou todos eles e realizou a soma. Então, eu vou somar todos esses números para achar a minha variância. Somando todos esses valores aqui, 3,025 até o último, a minha soma deu 6,75. O resultado dessa soma eu divido de novo por quantos elementos eu tenho na minha sequência. Então, eu vou dividir esse valor por 4. Sendo assim, a minha variância, eu tenho um resultado que ele é 1,6875. Esse é o resultado da variância. E para finalizar na letra F, eu tenho o desvio padrão, que é representado pela letra S. Lembra que o desvio padrão ele vem da raiz quadrada da variância. No item anterior, a gente calculou a variância. Né? No item E, a gente achou que a variância tinha dado 1,6875. Então, basta eu extrair a raiz quadrada desse número para achar o desvio padrão. Então, meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 1,6875. A raiz quadrada desse número ele fica sendo aproximadamente 1,23. Então, aqui é o meu desvio padrão. O cálculo dessa parte das medidas de dispersão, vocês viram que são maiores, elas são trabalhosas, mas não são difíceis, porque o processo é só ficar fazendo repetição várias e várias vezes dos mesmos passos. É só a gente treinar através de vários exercícios. Aqui só para apresentar uma das
ferramentas que a gente tem para fazer gráfico e que na maioria dos nossos computadores a gente tem, né? Se a gente não tem o pacote Office, que tem o Excel, a gente tem similares. Então aqui só para demonstrar, por exemplo, aqui eu fiz um gráfico de colunas, né? Por exemplo, eu tenho lá esses anos de 1940 a 1970 e a população de algum lugar nesses relativos anos. Então aqui eu tenho os anos representando e a quantidade de população naquela época. Igual 1940, dá para ver aqui pelo gráfico que está próximo dos 40 milhões. Lógico que não dá para ter o valor exato, que é 41 milhões, 236.315. Mas, olhando o gráfico, a gente já tira uma informação próxima. Igual, por exemplo, a gente dá para ver que no decorrer dos anos, a cada década, de 10 em 10 anos, a população foi crescendo. Então, aqui é um exemplo de gráfico de barras. A gente tem aqui também um gráfico de colunas, foi o anterior, perdão. Aqui a gente tem um exemplo de gráfico de barras, que é a mesma coisa, ou seja, os mesmos dados, só que lembrando, gráfico de barras, nossos dados agora vão estar na horizontal, mas a ideia é exatamente a mesma. Por exemplo, em 1970, estava ali entre 80 e 100 milhões, e realmente, em 1970 tem 93 milhões de habitantes aproximadamente. Então aqui são ferramentas que a gente utiliza aqui e faz facilmente numa tabela com seus dados, você monta esse gráfico no Excel. Um exemplo de gráfico de setores, eu tenho aqui alguns anos e a receita em milhões de reais daquela população, por exemplo. Então, eu sei que um total é 360 milhões. Então, em 1975 eu tinha 90 milhões, por exemplo. E aqui está sendo representado, 1975, olha lá, pela cor azul. Então, essa parte do meu gráfico é a receita no ano 75, em 76 essa outra parte, e em 77 essa terceira parte. Que dá para ver que esse valor é maior porque está pegando uma parte maior do nosso círculo. Um gráfico de setores serve para isso. E por último, um gráfico de linha, que aqui eu tenho os candidatos A e B e, digamos, a expectativa de votos de acordo com os meses. Então a gente vê aqui que o candidato A ele veio crescendo até o mês de março e depois diminuiu. E a gente dá para ver isso no gráfico mais facilmente. O candidato A é a linha azul. Olha lá, ele veio crescendo, quando chegou no mês 3, ele teve uma queda e depois voltou a crescer novamente. O candidato B, ao contrário, ele veio diminuindo até o mês 3, teve um acréscimo, uma crescente até o mês 5 e depois caiu de novo. Ou seja, no final do mês de julho, que é o mês 7, o candidato A, que é o de azul, está mais bem visado do candidato B. Eu tendo uma tabela, que isso daqui a gente escreve facilmente no Excel, é só a gente vir e inserir, e aqui a gente já tem as opções de gráficos. Gráficos de barra, gráfico de setores, ou ver um gráfico recomendado para aquela situação em especial que você está trabalhando. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui essa parte de estatística. Lembrando que a gente passou aqui os nomes adotados na literatura, que são os dados não agrupados, ou seja, eu posso ver elemento por elemento. Porque todos esses cálculos que a gente fez com dados agrupados, a gente tem mudanças. Então por isso que a nossa aula foi Noções de Estatística. Espero ter ajudado e até a próxima.